Boa noite, meus amigos. Boa noite, Boa minhas noite. amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de agosto de 2024. E nesse horário nós estudamos esta obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Nós estamos estudando o item bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas antes da gente iniciar, vou pedir a vocês, quem puder aí ligar a câmera, né, para a gente se ver, somos um grupo pequeno, e aí para a gente se ver fica bem melhor. Antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui estudando, crescendo, buscando aprender, buscando aplicar os ensinos do Senhor no nosso dia a dia, para que assim a gente possa, né, trabalhar melhor nessa seara, que é tão grande, mas que tem tão poucos trabalhadores. E só temos a te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo, o nosso aprendizado. Então, disse assim Jesus, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Ele aqui coloca pobres, mas eu estou falando pelo, né? Porque deles é o reino dos céus. A gente pode tirar o desenho aí com lápis, escrever pelo. E vamos entender aonde tem essa controvérsia, né? No texto grego, no texto grego do século I, e na Vulgata, o que é a Vulgata? A Vulgata é o seguinte: São Jerônimo, que era um dos pais da igreja, ele traduz mais ou menos lá do ano dos 385, tá? Depois de Cristo. Ele traduziu os textos, né, que contavam a vida de Jesus, ele traduziu do grego e do hebraico para o latim. Então, ele pegou o texto, porque esses evangelhos, né, esses textos dos apóstolos, eles tinham sido escritos primeiro em hebraico, que era a língua, né, de Jesus, o hebraico. Depois do hebraico, ele foi traduzido para o grego. O que São Jerônimo fez? Ele pegou o texto hebraico, pegou o texto grego e traduziu para o latim. Isso é que passou a ser chamado de Vulgata. Tá? Vulgata. Quando ele faz a tradução do grego e do hebraico para o latim, ele vai traduzir como está no original, hebraico e grego, pelo Espírito. Entendeu? Pelo Espírito, quer dizer. Então, está assim, ó, encontra-se pobre, lá do hebraico e do grego, pobre pelo Espírito. Ou seja, pobres segundo o Espírito. Então, esse pobres de espírito, isso veio bem depois. Veio bem depois. Por outras razões que a gente não sabe, ou melhor, a gente até sabe explicar. São as tais adulterações. Mas São Jerônimo, lá do ano 385 depois de Cristo, ele traduz, ele encontra no grego e no hebraico pobres pelo Espírito. E ele traduz assim para a Vulgata, para o latim, pobres pelo Espírito. Nos séculos futuros, a Igreja
vai tirar o pelo e vai botar o D com uma intenção. E as pessoas, né, os futuros tradutores, mantiveram esse pobre de espírito. Mantiveram isso. Mas no grego e no hebraico, são os primeiros textos, pobre pelo espírito. E São Jerônimo manteve pelo espírito. Mas, mais tarde, passaram para pobre de espírito, e até hoje o pessoal bota em pobre de espírito. Tá? E se a gente pensar bem, analisar bem o que é pobre de espírito, a gente vai ver que uma pessoa pobre de espírito é alguém medíocre. Não é pobre desde. A gente não diz isso. Nossa, mas que pobreza de espírito você tem. Não é assim que a gente fala às vezes? Espírito de porco. Espírito de porco, né? Você é pobre de espírito, é que pobreza é no sentido de diminuir a pessoa. É claro que Jesus não falou assim. Então, ele diz aqui, o Cláudio Fajardo, bem-aventurados é sinônimo de feliz. E a felicidade promovida pelo Cristo não é a felicidade que conhecemos. Essa felicidade que a gente conhece não é essa felicidade que Jesus se refere. Tá? Porque a nossa felicidade, como ele diz aqui, é fugaz, é momentânea, né? De manhã você acorda, olha para o céu, que maravilha. Ai, hoje eu estou tão feliz, estou tão bem. Aí daqui a pouco chega alguém e fala uma coisa, você diz, meu Deus, mas que infelicidade, como é infeliz a minha vida, não é? Então, a tua felicidade durou algumas horas. Essa é a felicidade nossa. A verdadeira felicidade a gente não perde porque alguém trouxe uma notícia ruim para a gente. A gente não perde assim. Né? Então, a gente tem momentos de alegria, que logo, como disse Emira Pinto, basta uma sombra lá no horizonte, uma nuvenzinha, não precisa nem ser muito escura, e a gente já desmorona. Então, não é a felicidade que conhecemos, que a nossa felicidade é fugaz, momentânea, não está embasado em valores temporários. Então, a felicidade promovida pelo Cristo, ela não está embasada nessas coisas temporárias, que bastou bater o vento e a gente já muda de feliz para infeliz. A felicidade a que se refere o mestre é definitiva, porque é conquistada pelos valores do espírito. Então, essa felicidade, fala Jesus, é aquela definitiva. Você é feliz, não importa o que aconteça. Aí ele diz aqui, seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, são baseados na verdadeira moral, aquela que nos conduz à faixa vibratória do Criador, fazendo-nos retornar para o seio amoroso do Pai. Então, quando Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, essa é a verdadeira felicidade. Eu sei o que o Pai quer de mim e eu busco fazer o que ele quer de mim. Essa verdadeira felicidade, São Francisco de Assis tinha. Ele tinha essa verdadeira felicidade. Não importava para ele as dificuldades que ele estava passando. Ele aceitava tudo que acontecia com ele. Tudo que acontecia. Não importava se era ruim, ele aceitava e entendia como uma vontade do Pai. Isso não quer dizer que você não tenha que lutar por melhorar, por crescer na vida. É claro, isso é uma obrigação de todos nós. Todos nós somos obrigados a sempre olhar para frente, para o alto, e em busca do que é melhor. Agora, se obstáculos surgem, eu tenho que entender que faz parte da minha caminhada. E eu continuo sendo feliz, porque eu estou tendo mais uma oportunidade de crescimento.
Eu trouxe aqui um texto do Evangelho de Lucas para a gente entender o que é essa bem-aventurança, né? Que esse bem-aventurado é esse sinônimo de ser feliz. Deixa eu abrir aqui, peraí. Está aqui. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Eu trouxe um texto só para ficar todo mundo lendo igual. Eu tirei esse texto da Bíblia Ave Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Diz assim: naqueles dias, Maria, mãe de Jesus, é claro, se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel era prima de Maria. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que Isabel trazia no ventre, que era João Batista, estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E Isabel exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Isabel nem sabia que Maria estava grávida. Naquele momento, ela recebeu essa revelação. Pois assim, disse Isabel, que a voz de tua saudação, que a voz de Maria chegou aos meus ouvidos, a criança que ela trazia do ventre estremeceu de alegria no meu seio. Aí olha o que Isabel diz para Maria: bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ela diz: você é feliz, você tem agora a verdadeira felicidade. Aí, agora vem o Magnificat. O Magnificat é a resposta de Maria para Isabel. Está lá em Lucas, capítulo 46, versículo 55. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mão vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Essa é a verdadeira felicidade. Ela se diz bem-aventurada. Isabel diz que ela é bem-aventurada e ela diz: eu sou bem-aventurada. Essa é a verdadeira felicidade. Apesar de saber Maria das dificuldades que ela iria enfrentar com aquela gestação, né? Ela sabia das dificuldades que ela ia enfrentar. Mas essas dificuldades não empanaram em nenhum momento aquela alegria de ter sido escolhida pelo Senhor para receber aquele espírito que seria o grande divisor de águas da humanidade. Esse é o exemplo da verdadeira felicidade. Então, bem-aventurado é sinônimo de feliz. A verdadeira felicidade não é essa felicidade que nós temos, que, como eu falei, de manhã está tudo uma maravilha. Na hora do almoço, a tempestade desabou, eu já sou infeliz. Essa nossa felicidade é transitória. Não é a verdadeira felicidade. Não é a verdadeira felicidade. Tá?
Aí eles aqui, os pobres pelo espírito, né? A expressão pobre de espírito é usada no mundo. Olha só como ele está colocando aqui. A expressão pobre de espírito é usada no mundo se referindo a pessoas sempre fracassadas. Por isso Jesus não falou pobre de espírito. Porque toda vez que a gente usa essa expressão, é nesse sentido, de fracasso. Fulano é um pobre de espírito. Indica que este não passa de uma pessoa qualquer, incapaz de realizar algo de bom. A conotação dada por Jesus é bem diferente. A palavra pobre nos leva a pensar em necessidade. O pobre é o que verdadeiramente não tem, por isso tem necessidade e, consequentemente, vai atrás, vai em busca do que lhe falta. Pobre pelo espírito, ou pobre, no caso de espírito, tem essas duas ideias. Tem a ideia de você ser carente ou ser humilde. Pobre pelo espírito. Mas nunca essa ideia fracassada. O pobre pelo espírito, a que se refere Jesus, é o que tem consciência da sua pequenez. No ano que vem, nós vamos realizar o nosso seminário dos irmãos menores, que aconteceu esse ano em maio e vai acontecer em maio do ano que vem. Aí o tema, eu hoje estava mexendo, bati o olho aqui, eu disse, esse é o tema. Olha o tema, isso é Francisco de Assis dizendo. O tema do seminário é uma pergunta de Jesus, de Francisco de Assis. Olha a pergunta dele. Quem és tu, dulcíssimo Deus meu? E quem sou eu, vilíssimo verme e teu inútil servo? Percebeu? Ele diz: e quem sou eu? Vilíssimo, quer dizer, de vil, vilíssimo verme e teu inútil servo. Ele é o pobre pelo espírito. Entendeu? A gente sabe que ele não é isso, mas ele se coloca assim. Então, olha aqui, ó, o pobre pelo espírito a que se refere Jesus é o que tem consciência de sua pequenez em relação à grandeza do universo. É o que Francisco disse. Quem sou eu? Vilíssimo, quer dizer, vil, não é um vil qualquer, é um vilíssimo. É mais do que vil, né? É um vilíssimo verme e teu inútil servo. Ele disse para Deus que, em relação a Deus, ele é muito, muito vil. E é um inútil servo. Então, ele se coloca aqui, pequeno, pequeno, em relação à grandeza do universo. É um pobre pelo espírito. Outros diriam, nossa, eu não sou isso. Lembra quando Chico disse, eu sou um verme? E o Emmanuel disse, verme tem uma função, tem um valor. Ele disse, eu sou um subverme. E às vezes a gente se coloca lá em cima, né? Então, esse é o pobre pelo espírito, porque tem consciência da sua pequenez. Aí ele diz aqui, diante da sabedoria divina, o pobre pelo espírito reconhece que nada sabe. Sócrates não disse isso? Nada sabe, ou sabe muito pouco. O homem na Terra sabe muito pouco, pouco das coisas da vida. Esse pobre pelo espírito é consciente, quer dizer, é consciente de seus poucos
recursos espirituais, trabalha sabedor de suas necessidades e busca, em tudo mais, aprender para melhor entender a vida e dela recolher os preciosos frutos. Em outras palavras, o pobre pelo espírito, destacado pelo meigo Rabi da Galileia, é humilde, é o verdadeiro humilde. E o verdadeiro humilde não diz que é humilde. Ele não diz que é humilde. Porque ele diz aqui o que o Francisco disse: eu sou um vilíssimo verme. E quantas vezes a pessoa diz assim: eu sou bastante humilde, eu sou humilde, eu sou uma pessoa humilde. Quando ele diz isso, ele não é humilde. Porque o verdadeiro humilde não se reconhece como humilde, se reconhece como o Francisco se reconheceu, um inútil servo. Alguém que, diante do mundo, do universo da sabedoria, não tem valor, pouco sabe. Esse é o verdadeiro humilde. Mas a gente diz, né? Não, eu sou humilde, eu não ligo para certas coisas. Isso é a prova da nossa não humildade. Não quer dizer que a gente deva se desvalorizar, mas é da gente reconhecer que perante a sabedoria divina, perante o nosso Mestre Jesus, o que nós somos? Um cisco ainda. Alguém alguma vez viu Jesus falar: eu sou muito humilde? Não, nunca, né? Então, ele diz aqui, e essa virtude da humildade é tão importante que foi o primeiro grande ensinamento de nosso mestre, que, como governador espiritual de mundos, podia encarnar como bem quisesse. Jesus podia encarnar como ele quisesse, como um príncipe, como César, como governador, em qualquer folha. O... Vale, amigo. Não, pode completar o raciocínio, depois eu falo. Ele podia ir reencarnar como bem quisesse. E assim o fez, vindo entre nós, no seio de uma família pobre, tendo como primeiro leito uma manjedoura, como narra o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 7. Sua mãe o envolveu em panos. Não eram nem lençolzinhos ainda, não era nem enxoval. Que a gente faz tanta questão, né, de fazer, quando o filho nasce, um super enxoval, que vai durar apenas um mês. Não é? Porque a criança logo perde tudo, né? Logo perde tudo. Então, você gasta, né, para fazer aquele enxoval todo tchã, 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 que vai durar um mês só. Ele foi envolto em panos. Foi escolha dele. Fala, Alberto, o que você queria dizer? É quando o autor diz assim, governador espiritual de mundos, aí eu queria um esclarecimento teu desse mundos. O planeta Terra e outros mundos dentro da nossa galáxia, né? Porque tem milhares de galáxias. Então, Jesus é um Cristo. Ele é um Cristo. Imagina os 8 planetas que tem o nosso sistema solar. Com certeza, ele é o responsável por todos eles. Até que nosso sistema solar é pequeno, né? São 8, a 9, que Plutão também deve ter espírito lá, né? Ele é o responsável por esses mundos. O planeta Terra não é um mundo. Os outros também são mundos. E outros mais ele deve ser também. Deve ter da responsabilidade dele, né? Então, esse espírito, um Cristo,
Imaginem o sacrifício que não deve ser para o espírito deste nível evolutivo ter que mergulhar no planeta que estava entrando em provas e expiações, podemos dizer assim, com aquela atmosfera espiritual, não só dos moradores, como do planeta, que a atmosfera espiritual do planeta é o produto, é a soma das atmosferas espirituais dos residentes aqui. Imagina uma coisa dessa. O conhecimento que ele já tinha, né? A pureza que ele já tinha, e ter que encarnar nesse planeta. Habitar um corpo grosseiro para o espírito que não tinha mais corpo físico há muito tempo. Que a gente sabe, né? Isso é demonstração de renúncia, né? Oi? Deixa eu só mexer na minha câmera aqui. Isso é demonstração de... A gente sabe que o espírito puro, eles não têm mais um corpo material, né? É como falam assim, né? É como se fosse um facho de luz com seu corpo mental. É só aquele corpo mental, esse facho de luz, que transita pelo universo. Não tem um planeta para habitar. O universo é a casa dele. E ele já era assim há milhares e milhares e milhares de anos. Talvez milhões de anos já assim. E, de repente, esse espírito tem que, entre aspas, como que começar tudo de novo. Já pensou? Formar um corpo grosseiro, frágil, porque o nosso corpo é frágil, né? Mergulhar num planeta de sombras. Por quê? Por que de sombras? No livro Renúncia, que a história se passa por, tipo assim, início do século XIX ou final do século XVIII, quando a personagem está vindo para a Terra, dizem para ela, dizem assim, quem é aquela que está mergulhada no mundo das sombras? Isso, final, eu acho que era final do século XVIII, início do século XIX. Isso mais ou menos 200 anos atrás. Imagina, há 2.000 anos atrás, era muito mais sombra do que há 200 anos atrás, não era? E esse espírito teve que formar um corpo de carne. Imagina o sacrifício. A gente tem condições de... Vou fazer assim mais uma comparação. Seria como hoje você está na sua casa de banho tomado e alguém diz assim, mergulha nessa fossa. Sem roupa, tá? Sem roupa. Como é que nós nos sentiremos? Seria uma coisa... Eu posso dizer que até para a sensação é pior ainda. Mais difícil ainda. Espírito puro. Puro. Mergulhar no mundo, e detalhe, é da lei. Ele não podia botar o escafandro. Não podia botar escafandro, porque é da lei. Aqui no planeta Terra é assim. Para nascer aqui, tem que passar 9 meses na barriga de uma mulher. É da lei para todo mundo. Entendeu? É da lei para todo mundo. Mesmo ele sendo espírito puro, ele não podia mudar a lei para ele. Ele teve que mergulhar no ventre de uma mulher e viver os 9 meses ali como todo mundo. Não podia ter, não, 9 meses aqui é muita coisa, deixa eu nascer de 6 meses. Não tem. Teve que ter aquela infância como qualquer um de nós. Bebê, criança, né? Sem saber falar, sem saber andar, passando por tudo aquilo que ele passou. E culminou o final da vida dele numa cruz, sofrendo todas aquelas agressões. Porque ele não. Alguns companheiros nossos
que tem espíritas que seguem outra linha, diziam: Jesus tinha um corpo fluídico, não era igual nós. Então, ele não sentia as dores que ele sentiu. Quando pregaram ele na cruz, ele não sentiu a dor do prego. Se o corpo dele era fluídico, o prego entrou no fluido, ele não sentiu. Mas os dois que estavam na cruz do lado dele sentiram. Os dois ladrões, Festa e outro, não me lembro bem o nome, os outros dois gritaram de dor quando pregaram eles na cruz. Os outros dois, Dimas, Dimas e Festa, né? Os outros dois gritaram de dor quando quebraram o joelho deles. Agora, Jesus ali no meio, estava o quê? Fingindo, porque o corpo dele era fluídico. Ora, enfiar um prego no corpo fluídico é bem diferente do que enfiar um prego aqui, ó, do corpo, atravessa a carne e osso. Então, os dois sentiam dor de verdade e ele não? Nada disso. Está na terra para viver como homem. E ele viveu como homem. E sofreu como homem. Porque muitos foram crucificados antes e depois dele. Antes e depois dele. Ele não foi o último homem a ser crucificado. E nem foi o primeiro. Na revolta daquele escravo, acho que tem até um filme lindíssimo, sobre mais ou menos uns 50 anos antes de Cristo, que tem essa revolta dos escravos. Esqueci até o nome do filme, que até o Kirk Douglas que faz. Todos foram, ao final, né, quando foram presos, todos foram crucificados. Aquela Via Ápia ficou repleta de corpos de um lado e do outro. Né? Repleta de corpos. E Nero, quando iluminou a cidade com postes em chamas, cada poste daquele tinha um corpo, tinha uma pessoa. Então, estar na terra é enfrentar isso. E Jesus enfrentou. Né? Jesus enfrentou. Então, aí ele diz aqui, né? E esta virtude é tão importante, que é a virtude da humildade, que foi o primeiro grande ensinamento de nosso mestre, que, como governador espiritual de mundos, podia encarnar como bem quisesse. E assim fez, vindo entre nós, no seio de uma família pobre, tendo como primeiro leito uma manjedoura, e como narra o evangelista, sua mãe o envolveu em panos. Então, eu só vou pegar aqui, eu esqueci o nome desse escravo. Vou botar aqui. Espartacus. 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 Kirk Douglas. Mais ou menos uns 50 a 100 anos antes de Jesus. Espartacus. Houve várias outras revoltas de escravos, antes e depois, né? Todas elas terminaram de forma sangrenta. Então, aqui, porque deles é o reino dos céus. O conceito de céu, dado pela doutrina espírita, é bem diferente do que for até então dado pelas outras religiões. Né? Porque as outras religiões dizem que o céu é o quê? É o paraíso, onde o povo fica lá tocando harpa com o anjinho, né? O anjinho lá, morreu, vai para o céu, paraíso. Acabaram-se as dores, acabaram-se os sofrimentos. Emmanuel diz assim: este céu está vazio. Esse céu paraíso onde ninguém faz nada. Fica jogando pedrinha no lago, né? Que deve ser uma chatura. Você ficar meia hora, tudo bem, mas você ficar um mês deitado na grama, escutando violino tocar e jogando pedrinha no lago, deve ser um verdadeiro inferno. Para quem está acostumado a trabalhar, deve ser um inferno, né? Então, mas aí a Amanda fala: esse céu está vazio. Está vazio. Claro, porque espírito elevado, que quem vai para o céu não é espírito elevado, é espírito bom, quer trabalhar.
quer trabalhar. Olha o exemplo do doutor Bezerra. Quando Maria mandou, né, que ele fosse para mundos mais sublimes, e já tinha alcançado essa prerrogativa. O que ele falou? Não, não, senhor, me desculpe, mas eu gostaria de ficar aqui mais um tempo, trabalhando, ajudando os meus irmãos. Então, aí diz aqui, então esse céu é bem diferente do que foi até então dado pelas outras religiões. E tão ambicionado pelas pessoas, né? Eu quero ir para o céu, para esse paraíso. Céu não é uma região física, mas um estado de espírito que se encontra em afinidade com as leis divinas. Então, o céu é um estado de espírito. Você está com a sua consciência tranquila, que você... A consciência tranquila não é aquela que eu fiz tudo certo. Estou com a consciência tranquila que eu fiz tudo certo, não. Eu estou com a consciência tranquila porque eu estou me esforçando para melhorar. Porque fazer tudo certo no atual campeonato não dá. Nós somos espíritos perfectíveis, espíritos que estamos a caminho da perfeição. Como é que nós vamos fazer tudo certo? Não dá. Não dá para a gente fazer tudo certo. A gente não sabe ainda qual é todo o trajeto do caminho. Nós ainda estamos caminhando, Jesus está indo na frente. Mas nós estamos caminhando. Então, nessa nossa caminhada haverão erros, tropeços, obstáculos. Mas eu caio, eu levanto, corrijo onde eu baguncei e sigo em frente. Não fico sentado, chorando. Isso é consciência tranquila. Eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para fazer diferente dessa vez, para fazer melhor dessa vez. Não é isso que Kardec fala? Ele diz lá, né? Quem é o bom médico, quem é o bom homem, o bom espírito? É aquele que está se esforçando por se melhorar. Isso é consciência tranquila. Isso é consciência tranquila. Então, céu não é uma região física, mas um estado de espírito, que se encontra em afinidade com as leis divinas. Esta ideia não é nova. Jesus já divulgara este pensamento quando nos falou sobre o reino de Deus. Vocês podem anotar aí, ó, Lucas capítulo 17, versículos 20, tracinho 21. Lucas 17, assim, Lucas 17, 20, tracinho 21. Ponto final. Ele diz aqui, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, para possuir o reino de Deus, o passaporte não é a criatura ser detentora do poder do mundo. O reino de Deus é possuído pelos que agem no bem, pelos que estão se esforçando por se melhorar, que agem no bem espontaneamente, sem qualquer preconceito, em sintonia com a vontade dele. Mas antes de estabelecer a sintonia, tem que ter o quê? Afinidade. Lembra que a gente sempre fala isso? Afinidade. Eu gosto disso. Eu gosto do que Jesus ensina e fala. Como eu gosto, eu me aproximo dele. E me aproximando de Jesus, eu estou me aproximando de Deus. Pronto, estabeleci a sintonia. Eu tenho sintonia com a vontade dele, com as leis dele. Então, eu acho bonito que Jesus ensinou, maravilha, estabeleci afinidade. Mas não quer dizer que eu tenha sintonia. Eu só vou ter sintonia se eu me aproximar disso. E o que é aproximar? É procurar colocar em prática o que ele ensinou. Porque é lindo você dizer assim, ama a Deus sobre todas as coisas, viu, gente? E o próximo como a ti mesmo. Que coisa maravilhosa. Eu tenho afinidade. Mas eu faço isso? Não. Então, eu não estabeleci a sintonia. Eu só fiquei na afinidade, mas não estabeleci a sintonia. Quando eu começo a fazer o esforço para colocar em prática
o que ele ensinou, aí sim eu estou estabelecendo a sintonia. Aí o reino de Deus está dentro de mim. Entendeu? Porque eu não preciso ser espírito puro. Só, o reino de Deus só vai explodir dentro de mim quando for espírito puro. Não. É quando você estabelecer a sintonia com a vontade do Senhor, com as suas leis. Você está fazendo o que é possível para se melhorar. Dentro, sempre lembrando disso, dentro do meu grau evolutivo, dentro das minhas condições, que Deus não vai pedir nada além disso. Ele não vai pedir que eu faça como o doutor Bezerra de Menezes já faz. Porque o doutor Bezerra de Menezes já está no nível aqui. Eu estou aqui. A natureza não dá saltos. Entendeu? Ele não vai pedir a gente o impossível. Ele quer que a gente faça dentro do nosso grau evolutivo. Aí aqui o Cláudio Vajado vai dizer assim, a afirmativa de Jesus está no presente. Deles é o reino dos céus. É. Eu sou, tu és, ele é. É. O verbo está no presente. Deles não é será, nem foi. É presente. Deles é o reino dos céus. Porque a palavra de Jesus é sempre para o nosso presente. É que a humildade nos conduz sempre a este estado de espírito, a verdadeira humildade, como nós vimos ali em Francis de Assis. Eu ainda me reconheço pequeno. Não importa onde esteja ou como esteja, o humilde está sempre bem, pois vê em tudo a manifestação do Criador gerenciando todas as manifestações. Se agredido, vê no agressor não um adversário, mas um doente que precisa ser tratado, porque uma pessoa que agride a outra é um desequilibrado. É um desequilibrado. Porque Jesus não falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se alguém nos agride, esse tem que ser o nosso olhar. Não é dizer assim, como que ele fez isso comigo? Pronto, eu já me botei aqui, ó. É olhar para o outro e ver, ele está doente. Então, ver no agressor, não adversário. Por isso que Jesus falou, se bater numa face da outra, porque a criatura está doente. Não vê um adversário, mas um doente que precisa ser tratado. Se a situação lhe é adversa, sabe compreender e se situar de acordo com a realidade. Está difícil? Por quê? Ou eu fiz alguma coisa que tornou a situação difícil, ou então o senhor está me dando uma oportunidade de aprendizado, enfrentar aquela prova difícil. Porque se eu souber enfrentar com humildade, olha a conquista que eu faço. Né? Vê sempre tudo como uma oportunidade de aprendizado. Sabedor ele de que o real são os bens definitivos. O que são? O que é real? É as virtudes. É aquele valor que ninguém rouba e a praça não rói. E nem enferruja, nem se desgasta. Porque o dia que eu morrer, a única coisa que eu vou levar comigo é o quê? As virtudes que eu conquistei. Mais nada. Talvez nem o corpo o povo não possa enterrar, que ele pode ter sido pulverizado, não é? Aí neguinho enterra uma gravata, uma bolsa, porque nem o corpo vai. Mas o espírito virtuoso leva suas riquezas, aonde ele for. E aí ele diz aqui, ó,
que o real são os bens definitivos e não o estado transitório das coisas. Este é o motivo porque Jesus nos afirmou ser deles, desse humilde, desse que já compreende os ensinos de Jesus, que já está se esforçando para colocar em prática o que Jesus ensinou. É desses o reino dos céus. Deles, porque qualquer um que atingir este estado d'alma se capacita a ser habitante do reino. Então, qualquer um. Eu trouxe aqui um texto, um outro texto para a gente ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí. Nossa, o negócio aqui. Deixa eu ver aqui no instantinho. E não, isso não. Ai, meu Deus, cadê? Abri aqui a PDF desse aqui, ó. Do livro O Segredo das Bem-aventuranças, capítulo 1, Missão do Mestre. Né? Jesus disse assim, não, isso aí está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Etimologicamente, o nome Jesus é a forma grega do hebraico e traduz-se por Yahvé. Em português quer dizer Josué, que significa salvação. Este termo precisa ser, deixa eu ver aqui, este termo precisa ser interpretado racionalmente, tá? Racionalmente. Rosa, Oi, desculpe te interromper. Você está compartilhando essa tela? vocês estão vendo, não? Eu aqui não, eu não estou vendo. Eu não sei se é Eu problema estou. meu aqui. E vou Ah, passar aqui. é? Eu estou vendo, eu estou Eu vendo. estou vendo. Eu estou vendo. Eu compartilhei de novo, Ah, estão tá. vendo? Então deve ser problema meu aqui. Está compartilhando sim, porque aqui já me avisou que está compartilhando. Aí diz aqui, Ok, né? tá ok. Este termo precisa ser interpretado racionalmente e não numa formatação mística, como fazem as religiões da linha judaico-cristã, que se baseiam na significação de seu nome para estabelecer o objetivo de sua missão. Então, Jesus é a forma, quem é a forma grega do hebraico e traduz-se por Yahvé. Então, a gente repara que Jesus é a tradução do nome dele para o hebraico. É a forma grega do hebraico. Então, ele tinha um nome hebraico. Quando foi traduzido esse nome hebraico para o grego, ele se chama Jesus. Jesus é um nome grego, que é a tradução do nome. O nome dele é Yahvé. Yahvé. E traduzido para o grego é Jesus. Em português, Josué. Então, Jesus, a gente pega alguns textos, né, da Bíblia e fala, Yahvé é Jesus. É o nome dele em hebraico. Quando traduziu-se para o grego, o Yahvé é Jesus. E esse termo não pode ter essa forma mística. Né? Aí ele diz aqui que esse nome Yahvé significa salvação. Salvar tem o sentido de se livrar de um perigo, de uma ruína, de se defender de alguém. Mas nenhum desses significados exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir. Então, salvar. Jesus, o nosso Salvador. Jesus veio para me salvar. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que fazer a parte que me compete nesse trabalho de salvação. Tá?
Então, salvar tem o sentido de se livrar de um perigo, de uma ruim, de se defender de alguém. Mas nenhum desses significados exibe, quer dizer, tira da pessoa a responsabilidade de se conduzir, dando o melhor de si no aprimoramento. Salvação de fora, alguém vem me salvar e eu fico sentada aguardando a salvação chegar, leva a acomodação, impede a criatura da construção do crescimento. A missão de Yahvé, de Jesus, era educativa e espiritual, e não de incitar o nacionalismo entre o povo judeu, porque é o que o povo judeu espera até hoje. Ó Salvador, aquele que vai tirar o meu povo da miséria e botar o meu povo lá em cima, que vai fazer o meu povo o povo mais poderoso do mundo. Sua missão era educativa e espiritual, e não de incitar o nacionalismo entre o povo judeu. Eu vou procurar o vídeo que eu tenho aqui, que eu vou mandar para vocês. Esse vídeo é de um líder judeu, me fugiu o nome agora que a gente dá a eles, né? O líder espiritual, como se fosse um pastor, né? Dos judeus. Se alguém lembra aí o nome que a gente dá, que os que comandam a sinagoga, fazem os Rabino, um rabino, né? Então, é, a missão de Jesus era essa. Era essa. Então, esse vídeo que eu tenho do rabino é o rabino falando por que que Jesus, para eles, judeus, não é o mestre. Jesus não é mestre para eles, porque para eles o mestre deles é um príncipe que vai colocar o povo judeu aonde o povo judeu merece, entendeu? No poder, dominando a tudo e a todos. Cheio, e vai distribuir bens materiais para todo mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. A missão dele era educativa e espiritual. Quando se afirma que a gente encontra isso na Bíblia, né, nas outras religiões, haveria de livrar seu povo de seus pecados, seria semelhante ao que o professor desempenha na missão educativa, ajudando o educando a despertar o potencial, eliminando cada um de nós, no devido tempo, os seus equívocos. O projeto de Jesus era educacional, ensinando os homens a encontrar Deus dentro de si. Olha aí, ó, o reino dos céus dentro de nós, né? Dentro de si. Cadê? Ensinando os homens a encontrar Deus dentro de si, mesmo sem qualquer ideia de pecado. Sem qualquer ideia de pecado. No entanto, os homens inverteram sua missão pedagógica, transformando em milagreiro, né? Milagreiro. Transformaram ele num milagreiro, quando se sabe, na realidade, que ele não fez milagre algum. Ele nunca fez milagre. Porque milagre é uma derrogação das leis divinas. Jesus nunca fez. Tanto é verdade que, segundo as anotações dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre que alguém alcançava a cura, Jesus, devolvia a responsabilidade à própria criatura, dizendo: foi a tua fé que te curou. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 34. Já transcorreram mais de 2000 anos. E todo esse longo período, por interesse ou por ignorância mesmo, os homens não souberam decifrar o verdadeiro significado da missão de Jesus na Terra. Porque era praxe, era comum na literatura judaica, Jesus, como judeu, ele também usava parábola para facilitar a aprendizagem de seus seguidores. As parábolas não foram criadas por Jesus. Não foram criadas por Jesus. Os judeus, eles tinham esse costume
de usar parábolas na hora de ensinar. Então, era praxe da literatura judaica. Isso era uma prática judaica, uma pedagogia judaica. E Jesus, como judeu, utilizou também essa pedagogia. Então, é praxe da literatura judaica. E Jesus, como judeu, também usava de parábolas, como os outros rabinos, os outros professores, para facilitar a aprendizagem de seus seguidores. Aliás, segundo as anotações de Marcos, Jesus, sem parábolas, não lhes falava. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 33 a 34. Jesus, quando ia dar o ensinamento, sempre usava uma parábola. Muitas das parábolas atribuídas a Jesus, dos escritos dos evangelistas, foram analisadas à luz da unicidade de existência, quer dizer, existência única. E o espírito delas não foi desvelado até os dias atuais. O que está querendo dizer? Que os homens, até hoje, quando estudam uma parábola, eles não, dificilmente estudam a parábola à luz da reencarnação. Daí a dificuldade de você entender o sentido dessas parábolas. Então, muitas das parábolas que atribuíram a Jesus, os escritos dos evangelhos, foram analisadas pelos posteriores, né, pelas gerações futuras, à luz da unicidade de existência, à luz de uma vida só, de uma vida só, não, de uma existência só. E, assim, o espírito delas, o ensino contido delas, não foi desvelado até os dias atuais. A essência do ensinamento ficou encoberta, porque os ensinos de Jesus, das parábolas de Jesus, não pode ser ensinado como se não existisse a reencarnação. Não dá. E aí ele diz, e por não entendê-las, por não, ao invés de mestre, por não entender essas parábolas, por tentar estudá-las, interpretá-las, sem a ideia da encarnação, ao invés de mestre, passaram a considerá-lo como fazedor de milagres. Porque uma transformação total de um espírito não se faz numa vida só. Não dá. Muitas histórias colocadas nos evangelhos, interpretadas como fato verdadeiro, são exemplos de midrash judaico-cristãos, quer dizer, elaborações imaginosas que salientam o significado maior do texto. Então, essas alegorias, podemos dizer assim, que é tal do midrash judaico-cristãos, as alegorias foram, né, trazidas para nós como um fato verdadeiro, quando não eram, tá? Então, isso é muito importante. Muitas histórias colocadas nos evangelhos, interpretadas como fato verdadeiro, são exemplos de midrash judaico-cristãos, que quer dizer elaborações imaginosas que salientam o significado maior do texto. Fuga para o Egito. Pedro caminhando sobre as águas, multiplicação de pães, Jesus aparecendo na Galileia, ressuscitação de mortos, curas milagrosas, transformação de água em vinho, entre outros prodígios do gênero, devem ser tomadas como fantasias piedosas, fantasias sem dúvida, todavia, com embelezamento poético, imaginoso, que enfeitam a narrativa e a mensagem central do Novo Testamento. Você tem que entender o que é a fuga para o Egito. Você tem que entender o que significa isso, fugir para o Egito. O que era o Egito naquela época? Fuga para o Egito. Pedro caminhando sobre as águas. Então, a gente tem que entender que muitas esses fatos narrados ali são
alegorias para nos levar a compreender as coisas de forma transcendental. O que era o Egito naquela época? Era um país poderoso, um país idólatra. Então, José foge para o Egito. Ele precisa se afastar da terra dele, porque o perigo estava ali. Ele precisa seguir para outras áreas, levar Jesus para outras áreas. Então, a gente tem que começar a decifrar. Alguns fatos são reais, outros não. Outros são para trazer para a gente, né, esse embelezamento poético que enfeita a narrativa e a mensagem central do Novo Testamento. Fazer a gente entender o que significa isso. Por exemplo, um exemplo simples: porta larga e porta estreita. Os homens evitam a porta estreita e seguem pela porta larga. Algumas pessoas transformam isso em coisas materiais. O que é a porta estreita? É a porta da renúncia, né? É a porta da aceitação, é a porta da humildade. O que é a porta larga? É a porta da negação de tudo isso. Mas muita gente acha que isso é real. Então, a gente tem que aprender, tem que encontrar isso no Evangelho e fazer a interpretação de mestre, né? Ele era chamado de mestre, com o objetivo de educar a humanidade. Aqui eu estava olhando aqui, transformação de água em vinho. E não foi um vinho qualquer, era o vinho mais saboroso que aquele povo já havia tomado. Quando você bebe água é água, não é água. Água é água. Água não pode ter gosto, não pode ter sabor, não pode ter cor. Água é água. Uma coisa comum. Coisa comum, água. Eu recebi um copo de água. Mas, agora, Jesus recebeu tonéis de água. E ele ofereceu ao povo o quê? Ele ofereceu ao povo vinho. Mas não foi um vinho qualquer, está lá da Bíblia. Foi um vinho extraordinário, de um sabor inigualável. Tanto que os parentes lá disseram o quê? Nossa, é costume nas festas que a gente vai, o povo, né, oferecer oferecer o bom vinho no início, que está todo mundo bem, está sentindo o sabor, e lá para o final da festa, que ninguém está sentindo mais gosto de nada, oferecer um vinho vagabundo. Oferece o melhor da entrada e depois dá qualquer coisa para o povo. Você não. Aqui não. Aqui nós recebemos um vinho comum no início, mas agora oferecendo para a gente o melhor vinho. Vê se não dá para a gente entender isso aí. Jesus transformou a água, aquilo que era ensinado para todo mundo ali, né? Aquele tradicional, num vinho, o melhor vinho. Ele está mostrando aqui que o ensino de Jesus era diferente do que a gente já tinha recebido até a chegada dele. O que ele traz para a gente é algo extraordinário. Ele transformou
A água é infinita. Essa não dá para a gente entender isso. É isso que a gente tem, o olhar que a gente tem que ter sobre as coisas, né? Sobre a ideia, a ressuscitação de Lázaro. Ah, ele estava morto? Não, não. Primeiro que ele não estava morto. Ali tem dois simbolismos. Ele estava vivo. E, ao mesmo tempo, ele trouxe Lázaro de volta à vida, a uma vida diferente, ressuscitou dos mortos. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente começa a mergulhar no Evangelho de Jesus, quando a gente começa a analisar os ensinos dele e colocar em prática, a gente está ressuscitando dos mortos para a verdadeira vida. Está dando para entender? Então, de mestre, com o objetivo de educar a humanidade, passou a ser cultuado nos templos como Salvador, ao invés de se espelharem nos seus exemplos e promoverem o próprio desenvolvimento, resolveram jogar os problemas em suas costas. Sob esta ótica, passaram a reverenciá-lo com louvores, com atos externos de toda a natureza, clamando por sua ajuda, como se ele tivesse por objetivo fazer por nós aquilo que é de nossa responsabilidade. O sangue de Jesus tem poder. Jesus lavou os nossos pecados. Em vez de colocar em prática os seus ensinamentos, elegeram-no Deus. Jesus é Deus encarnado. E passaram a adorá-lo, transformando num repositório de súplicas e lamentações sem fim. Nesse entendimento surgiu o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ora, Jesus nunca se proclamou Salvador, mas apresentou-se como educador. Ele disse: se querem me dar um título, me chamem mestre. Foi o único título que ele reivindicou para ele, o de educador, que assumiu a missão de mostrar aos homens que todos são portadores da semente da divindade. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35 e 39. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21, o reino de Deus está dentro de vós, assim como está em mim, asseverou ele. Por essa razão, ele nunca se proclamou Deus. Se o reino de Deus está dentro dele, ele não pode ser Deus. Em eventuais curas que as pessoas conseguiam pela prática de seus ensinamentos. Então, as pessoas conseguiam se curar porque colocavam em prática os ensinamentos de Jesus. Ele sempre deixava claro que a transformação ocorrida era produto da fé. Tanto é verdade que ele ensinava aos seus seguidores: tudo o que ele fazia poderia ser feito por eles mesmos. João capítulo 14, versículo 12. Já que eram igualmente como ele, portadores da mesma origem divina. Todos tinham poder crístico. Todos têm o poder crístico. Isto é o fogo divino, atributo que ele já alcançara no mais alto grau. Ele já alcançara. Ele não recebeu de graça o fogo divino. O poder crístico ele alcançou através do esforço que ele fez pela transformação dele. Basta desenvolver este potencial imanente em todas as criaturas. Então, a gente vai perceber aqui, né, como essa visão desse evangelho muda a partir do momento que a gente começa a compreender como olhar para o evangelho. Tudo que Jesus colocou ali, tudo que ele falou, tinha um significado. E, ao longo dos séculos, as pessoas passaram a interpretar o evangelho ao pé da letra. Por isso que Jesus falou: a letra mata. A letra é a forma, mas o espírito vivifica. A
ideia. E Jesus deixou esses ensinamentos, não foi para aquele povo daquela época, foi para as gerações futuras, para nós, porque ele sabia que em grande parte do que estava ali, nós não entenderíamos aquela época. Era preciso que a gente tivesse avançado, que a gente tivesse a capacidade de refletir para compreender, para extrair do Evangelho o que a gente precisa. Só que a cada período em que a gente encarna, a cada personalidade, nós vamos adquirindo mais conhecimento. E aí a gente vai conseguindo o quê? Tirar mais coisas do Evangelho. É algo para a eternidade. Para a eternidade. Daqui a 30 anos, 40 anos, 20 anos, a gente vai conseguir olhar e compreender melhor. É como se a visão se aclarasse. Isso já acontece hoje, quando a gente pega, às vezes, o Livro dos Espíritos, e você diz assim, nossa, eu já li isso tantas vezes, eu nunca tinha percebido isso que eu percebi agora. A gente não faz isso? Por quê? Porque hoje você já está em condições de compreender melhor o que há 2, 3 anos atrás já não compreendia. Mas isso só vai acontecendo como? Com a continuidade do estudo. Com a continuidade do estudo. Que aí você vai conseguindo ver coisas que antes você não via. Perceber coisas que antes você não percebia. Entendeu? Vamos aí, o que é que você... Ainda temos uns minutinhos aí. Carmen, Joana, Alberto, Márcia, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É uma outra forma de ver o Evangelho, né? Com profundidade. Eu sempre tive aquela coisa como é que pode uma coisa dessa transformar água em vinho, né? Sempre me trouxe essa coisa mágica, né? De milagre. Será Não que tem era nada isso mesmo? Para tem agradar nada. os convidados? Como é muito, né? Não, a gente sabe que não é isso, nada disso. E as parábolas também, sempre uma coisa assim fantástica, né? O simples, esse pelo espírito, né? Já muda tanto, né? Pobres pelo espírito, traz uma outra dimensão dessa realidade aí. Não, é muito bom saber, né? A gente está Sempre conhecer, tirar a forma, né? tirar a forma. A gente Tirar a forma, Como formato. como a gente ainda não entende o que é humildade, né? não. Como a gente não entende ainda. Mas está longe, é aquela coisa, eu tenho orgulho de ser Pois, humilde. só estudando mesmo. Não, está muito longe disso, né? Se o Francisco de Assis achava um verme e Chico Xavier, imagina, gente. Então, Eu lembro que um tempo atrás eu ficava muito preocupada quando eu desencarnasse, o que seria na próxima encarnação que eu queria ser espírita. Aí a Rose, sabiamente, né, falou: o que você já adquiriu é seu, você vai levar para sempre. Hoje eu estou tranquila. Quanto mais com esse estudo, que eu estou apaixonada por esse estudo. Está E, abrindo assim um leque tão grande para mim nossa, e detalhe, de Marcos, aprendizado. você na Oi? próxima encarnação pode nascer católica. Não importa. Muçulmano, É, o que você já conquistou. O que você já conquistou, você vai aplicar em qualquer religião. hoje eu já entendo Em isso. religião também. Né? Se reencarnar e não tiver uma religião, o que você aprendeu, você vai aplicar. É isso que é importante. A ideia É é isso aí. essa. Não importa É. a religião. O importante é que a conquista é tua. Isso você não perde mais. Aonde você for, você vai apresentar seus credenciais.
Bom, muito bom mesmo. Que às vezes a gente E ainda fica muito preso a certas coisas, né? Fala, Alberto. que, baseado nisso tudo que a gente está conversando, né? A questão literal, né? Isso é um perigo, né? Porque é o que está prevalecendo no momento é isso, né? A interpretação literal, todo mundo perdido, achando que está todo mundo consciente do caminho, e o literal fica prendendo as pessoas e não penetra na mensagem subliminar, fugir para o Egito. Tem um cunho diferente, um simbolismo que é o Midrash, né? É a Midrash Então, judaico. então precisa, o Haroldo Dutra fala muito sobre isso, de que os judeus ele tinha essa mensagem oculta, e a gente precisa tirar das Exatamente. palavras de Jesus, dos seus ensinamentos e dos seus apóstolos, essa parte oculta. Porque se tu ficar na superfície, não vai levar nada. Fica Exatamente. sem Eles nada, ensinavam vazio. assim, com essas alegorias, para você tirar dali, né? Você abrir, você tirar, você descobrir. Era o Midrash judaico, era assim que eles ensinavam. E Jesus ensinava assim. E graças a isso é que os seus ensinos dele chegaram até hoje. Porque se ele tivesse aberto tudo, teriam queimado tudo. Teriam queimado tudo. E assim o cara olha e diz assim: isso aqui não tem perigo nenhum, deixa aí. Qual o perigo que tem? O homem saiu a semear. Qual o perigo que tem nisso? A gente todo dia acorda de manhã vai botar semente na terra. Mas se ele, naquela época, abrisse, mas deixou isso para a gente. Vocês vão procurar o tesouro. Vocês vão Por procurar o isso tesouro. que é dito, né, Rose, que a doutrina é a chave que abre a porta, né? Que a Exatamente. doutrina tem que tirar o véu. Enquanto está todo mundo ainda sem a chave, sem a doutrina, querendo saber decifrar o que está dentro da porta, a doutrina te dá a chave para você abrir a porta e desvendar tudo aquilo que, então, a doutrina ela veio tirar o véu e veio revelar com mais detalhes, com mais clareza as coisas. E ao passo que por isso é dito, né? Que a doutrina é a chave que abre a porta para os ensinamentos de Os Jesus. ensinamentos de Jesus. Que só através dela, através dos espíritos, eles vão nos ajudar a fazer essa detecção, né? A decifrar isso. São os espíritos que vão nos ajudar, trazendo as mensagens, né? Nos ensinando, nos orientando, porque está tudo aí. E a finalidade qual é? A educação da humanidade. A educação da humanidade na Terra. A educação da humanidade na Terra. Entendeu? Esse é o grande objetivo. E essa humanidade se educando na Terra, com o ensino de Jesus, poderá alçar voo. Então, a missão de Jesus foi educar a humanidade na Terra. Quando estava naquele trecho, né, que a autora daquele texto subsidiário que você colocou na tela, que os mortos serão ressuscitados, gente, como pode isso? O pessoal leva ao pé da letra, Leva ao pé que da letra. anjos tocarão trombetas e os mortos ressuscitarão. Não é possível isso. Tem gente. Aí, a segunda vida do Cristo não é a vinda de Jesus Mas novamente, é que ele vem de é o novo aí. despertar da consciência crítica que a humanidade atingirá, né? Que é esse Cristo interno, que aí sim será a segunda vida dele em nós, Exato. E esse Cristo interno desperto. as trombetas, toda trombeta servia para anunciar algo fantástico, algo extraordinário. As trombetas tocarão quando nós sairmos da nossa ignorância
e sairmos desse mundo dos mortos, que a ignorância mata, né? Para a verdadeira Isso, sabedoria. isso. As trombetas tocarão, anunciando um grande evento, a transformação. Haverá alegria no céu, não diz isso? Haverá alegria no céu. Quando nós promovemos essa transformação dentro de nós, que a transformação quem tem que realizar somos nós. Jesus ajuda, mas o trabalho é nosso. Quando a gente fizer isso, as trombetas tocarão para anunciar o quê? O grande momento. Percebeu como a gente pode fazer essa interpretação? É isso que a gente tem que entender, né? Então, isso a gente vai aos pouquinhos, porque a gente está muito preso ainda à forma que foi apresentada para a gente ao longo de 2000 anos. Agora, dizer que você consegue ver tudo, não, aos pouquinhos. É aos poucos, porque nós estamos, né, no nível e a gente vai caminhando paulatinamente. Mas a cada momento a gente olha e diz, mas não é mesmo? Essa das trombetas, mas não é mesmo? Ressuscitar dos mortos. A ignorância é a morte da pessoa. Quando Eu você. tenho Fala, Wellington. Não, pode concluir, Mas, por desculpa, exemplo, quando pensei que você vê a você... luz, você sai do mundo dos mortos. Porque no mundo dos mortos só tem sombra, escuridão. Então, quando você vê a luz, você vê a verdade, né? Você saiu daquele mundo dos mortos. As trombetas tocarão. Haverá festa. Não tem assim, haverá festa no céu. Porque você conseguiu ver a verdade. Você se transformou. Você ressuscitou para a verdadeira vida. Então, quando você começa a traçar esses caminhos, você diz, caramba, não é que é mesmo? Né? Então, gente, a questão é essa, né? A gente vai devagarzinho, vai decifrando, vai decifrando. É tipo um garimpo, né? Você vai garimpando, garimpando, aí você vai encontrando o ouro, a pedra brilhante, e você vai tirando, daqui a pouco você olha, você está está com tesouro na mão. Tem que ter paciência. Ah, eu tô em festa, ô Rose. Que maravilha. É ótimo. Eu também vivo. Cada vez eu tô amando mais. Como é bom estudar. É muito bom mesmo. A gente vai Muito bom. descobrindo as coisas, né? É muito bom, Vai. graças a Deus. É muito bom para o nosso espírito, né? É muito bom para nós. Bem, meus irmãos, a gente está encerrando aqui o nosso estudo, né? A Carmen já deu novidade para vocês, né? Toda última quarta-feira do mês, nós vamos ter um vídeo. Temas espíritas em debate, TED. Aqueles temas que nas casas espíritas nos conversam, a gente vai conversar aqui. Eu vou trazer um vídeo, é um vídeo curtinho, no máximo 30, 40 minutos, no máximo. Começa sempre às 6 horas, para a gente conversar, ouvir palestrantes espíritas falarem sobre esses temas, que em algumas casas espíritas ainda é tabu. Não se pode falar disso, não se pode falar daquilo. E aí a gente vai conversar e sobra um tempinho para a gente fazer um comentário. Normalmente vai ser de 6 às 7. São 30, 35, 40 minutos de vídeo, aí sobra uns 15, 20 minutos para a gente trocar as nossas ideias sobre esses temas, tá bom? Primeiro vai ser agora, dia 28. O tema bastante interessante. A gente vai falar sobre transexualismo, cirurgias espirituais, essa coisa que a gente escuta tanto falar LGBTQIA+. O que é isso? Por que a criatura é assim? Por que a criatura nasceu assim? Por que ela é isso e aquilo? A gente vai ouvir um médico. Então, ele é médico, ele é terapeuta mesmo. O nome dele é Carlos Alberto Mourão Júnior, médico, especialista espírita. E ele vai trazer isso para a gente, né? Já dando para a gente uma outra visão científica da coisa, tá? Para que a gente possa compreender melhor, porque é uma coisa que está aí, gente.
acontecendo, né, na nossa cara. E muitos da casa espírita não falam sobre essas coisas, né? A questão da política, que está aí cercando a todos nós. Vai trazer também outro companheiro falar sobre isso, né? Explicar como a coisa funciona, o que é isso, como é que a gente deve encarar. Então, vai ser bastante interessante, tá? Então, a gente vai sempre procurar colocar na última quarta-feira de cada mês, no horário do Evangelho, às 18 horas. Tem isso, como disse a Carmen, também é Evangelho. Isso é Evangelho também, isso é educação. E a gente precisa ouvir falar sobre isso, né? Porque tem muita coisa sendo dita em nome do Espiritismo, onde o Espiritismo não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essas oportunidades, né? E que a gente aproveite bastante disso. Porque se está chegando para a gente, é o que a gente precisa. É a nossa vez. Então, vamos aproveitar bem essa oportunidade, tá bom? Um beijo para vocês, bom trabalho. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Vou passar aqui para a Denise. Opa. Um beijo para todos, boa noite. Beijo. Quarta-feira que vem a gente está de volta.